Primeiramente, eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês aqui e também agradecer a Cruzeiro do Sul, né, por abrir as portas para mim, com o auxílio da minha pró, né. Ela foi minha professora, né, e fiquei muito honrada quando ela lembrou de mim para estar aqui com vocês e alguns colegas que eu participei também, né, aula junto com eles. Então, sou muito grata pela oportunidade e eu acredito que você é um dos primeiros eventos que eu também estou participando, né, com a Cruzeiro do Sul, aqui presencialmente. A vocês que estão concluindo o curso, eu digo, aproveite bastante. Eu sou nutricionista, mais de 6 meses formada, tá? Mas você já percebe, e aí eu quero dizer para os meus colegas, que durante a minha graduação, Suzy já começou a fazer o quê? Pós-graduação. Então, quando eu me graduei, eu já estava com as 2 pós-graduações em andamento, tá? Então, hoje eu estou com pós-graduação em nutrição clínica hospitalar e ambulatorial e também pós-graduada em nutrição do futebol, que é uma área que eu quero que você faça uma expansão em Salvador. Né? A gente tem muitos atletas, temos muitos meninos que querem ser homem de futebol, né? E é uma área do esporte que está crescendo muito, sempre é promissor. E fazer um trabalho paralelo a esses alunos, a esses estudantes que estão lá na escola de futebol, é importante mostrar para os pais a importância que não é só saber jogar, mas é unir a nutrição e o esporte também, certo? E aí a gente vai então entrar, né, para falar um pouquinho sobre essa característica do diabetes mellitus. Então, algumas pessoas já sabem, né? Eu acho que a gente vai ter alguns casos clínicos aqui, porque tem pessoas que já convivem com a doença, vai ser muito bom para poder a gente ter essa experiência, né? E vou aprender também com vocês que vão estar aqui, mas a gente também sabe que toda doença vai ter um fundamento. Então, o fundamento da diabetes mellitus é o seguinte: ela sempre vai ser considerada uma doença crônica e vai resultar numa produção insuficiente. Agora a gente vai dizer assim, insuficiente de quê? Ó, insuficiente de insulina. Né? Agora, essa insuficiência da insulina significa dizer que tem alguma coisa então que não está funcionando corretamente, né? Se não está funcionando, quem é o órgão responsável por isso? O pâncreas. Então, o pâncreas está causando o que, Suzy? De quem? Do organismo, de utilizar o que? A insulina. Se a gente for fazer uma pequena pesquisa, a gente vai observar que N entrevistas, N revistas científicas, vários artigos científicos acusam que a ADM, essa diabetes mellitus, infelizmente, ela vai ser prevalente durante muito tempo. Né? E dados epidemiológicos, a gente tem vários. Eu peguei os mais atuais. Não é para vocês se assustarem não, tá? Mas só meu Deus, aí ó. Olha isso. Diabetes no Brasil é um ranking preocupante. E isso é um alerta a todos nós. Quase 17 milhões de brasileiros convivem com doença. Mostra o novo Atlas Global. Somos, gente, o 6º país em número de casos, mas o 3º em gastos com problema em relação a diabetes mellitus. Isso foi publicado no SUS, agora, 7 de abril de 2025. É preocupante. Outra aqui. Diabetes atinge 1,5 milhão de brasileiros até 2030. É uma doença responsável por milhões de mortes anuais. Sendo que só em 2021, olha que alarmante, 6 milhões de óbitos no mundo. 1 a cada 5 segundos morre por causa de diabetes. Nutricionistas, seremos os grandes responsáveis para tentar, pelo menos, minimizar os impactos dessa doença na população.
doação, certo? Então vamos entender um pouquinho como é que ela acontece, tá? Então a gente vai entender na base, entender um pouquinho como é que essa doença ela surge, né? Então a gente tem como base o que surge? A nossa alimentação. Então tudo está ligado à nossa alimentação. A nossa alimentação é o nosso referencial para a nossa saúde, né? Então quando nós ingerimos o alimento, o que acontece com esse alimento? Ele traz para a gente uma glicose. Então ela aumenta a glicose na nossa corrente sanguínea. E essa glicose ela vai ser convertida em uma célula de energia. E essa célula de energia, para quem já está estudando aí, né, para a memória fresca, ela gera o quê? Um ATP. Esse ATP, bioquimicamente na gente, é a nossa molécula energética, né? Ela é chamada de adenosina trifosfato, né? Quando a gente tem essa molécula de energia, né, aí o nome da insulina ela vai atuar. Vocês vão descobrir na prática logo. A insulina ela vai atuar como uma chave. Para onde? Para as células. Então vai ser uma chave que vai abrir a minha célula para que a glicose entre e forneça essa energia. Que energia, Suzy? O ATP. Certo? Então a insulina ela tem um papel importantíssimo, tá? Para que a gente possa utilizar essa glicose. Porque se a gente não utiliza essa glicose, essa energia vai entrar na célula? Não. Então significa dizer que eu só vou ter um aumento de energia, um aumento de glicose circulante na corrente sanguínea. Não é verdade? Vamos entender agora disso aqui. Parece assustador, mas não é. Vocês acabaram de ouvir e agora vocês vão ver na prática como isso funciona. O que é que eu tenho agora aqui? Primeiro eu tenho ingestão de quê? De alimentos. Se eu como, eu aumento a taxa de quem? Da glicose. Automaticamente, o que ocorre aqui? Eu tenho uma estimulação de que células? Betas. Então, quando as células beta está estimulada, a outra ela está inibida, ela está proibida de agir. Quem é que está proibida de agir? As células alfas. Tá? Então, se as células beta que está sendo estimulada, quem é que eu vou liberar? A insulina. E a insulina ela vai ser liberada para poder fazer o quê? A captação de quem? Da glicose. Para induzir a produção de quê? Glicogênio. Então, quando eu tenho a liberação da insulina, a insulina capta essa glicose, libera essa glicose para todas as minhas células para poder ser energia, e parte dessa glicose é convertida em glicogênio, que vai ser armazenada no nosso fígado e no nosso músculo. É como se fosse nosso depósito. Tá? Quando o meu corpo precisar, ele vai buscar. Tá? Então, a gente tem essa reserva de energia no nosso corpo. A insulina ela consegue atuar nesses três principais órgãos aqui. Tá? Então a insulina ela não só atua no músculo e no fígado, mas a insulina também vai atuar no tecido adiposo, certo? E olha que interessante, quando a gente tem a insulina presente, essa insulina que está aqui, ela vai no músculo aumentar a captação de glicose, ela vai aumentar a síntese de glicogênio, ou seja, ela vai aumentar a quantidade de glicose lá no meu músculo como reserva. Ela também vai ajudar na síntese de quê? De proteína. Quando eu tenho insulina circulante trabalhando corretamente no meu corpo, aqui no fígado, eu vou ter uma queda da gliconeogênese, que é isso, né? Não preciso estar produzindo glicose, então há uma inibição de glicose, já que eu tenho. Eu tenho um aumento da síntese de glicogênio, ou seja, eu estou armazenando essa glicose no meu fígado. E eu aumento também o que? A lipogênese. A lipogênese é exatamente a formação ou a indução de lipídios no meu corpo, de gordura. No tecido adiposo, quando a gente tem a insulina atuando, a gente vai ter maior captação também de glicose, maior lipogênese, ou seja, maior formação de lipídios, maior formação de gordura, né? Por isso, quando a gente fala sempre de insulina, fala de glicose, fala de carboidrato, a gente fala de ter que queimar, ter que comer, ter que fazer atividade física, porque senão vai se transformar o quê? Em lipídios, em gordura, porque a gente estimula essa característica na lipogênese.
E por outro lado, quando essa insulina ela está atuante, a gente também tem uma queda na glicose, né? Então essa queda na glicose é como se fosse um bloqueio, né, que o nosso corpo faz para que essa glicose ela não seja utilizada. Que seja utilizada assim, gordura. Bom? Então tudo que a gente viu até agora é os dois hormônios atuando para ajudar o nosso corpo a ficar em equilíbrio e na presença dessa insulina, como o meu corpo vai agir. Na cetogênese é exatamente assim. Quando o fígado ele pega esses ácidos graxos para produzir glicose, ele termina formando o que a gente chama de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, ele pode, né, ser inclusive pelo meu músculo, pelo meu cérebro, como uma fonte de energia, tá? Mas nos diabéticos, esses corpos cetônicos eles são produzidos em excesso. E esse excesso, ele é ácido. Se é ácido, ele provoca o que a gente chama de acidose no sangue ou sanguínea. Tá? E essa acidose sanguínea, ela gera um fenômeno chamado de quê? Cetoacidose. E que em pacientes diabéticos leva o quê? Não é diabético, gente. Certo? Olha aqui outra coisa, uma insulina na falta dela, ela causa no nosso corpo. Quem está faltando lá para falar aqui? Rim, né? O rim também não fica de fora, o rim também está em quê? Em hiperglicemia. E aqui dentro está cheio de quê? De glicose, porque o corpo só está produzindo glicose. E aí, o que é ocorre? Se o corpo só está produzindo glicose, esse meio onde o rim está com essa glicose está chamado de hiperglicemia. Então eu tenho muita glicose dentro da onde? Do rim. Aí o nosso corpo, como ele é maravilhoso, ele joga água para poder o quê? Diluir, para fazer a diluição dessa glicose. Sabe o que ele vai conseguir? Não, porque o rim é muito pequeno. Então ele não consegue fazer esse trabalho, tá? Mas ele tenta. Tá? E nessa tentativa ele termina tendo uma redução do volume de quê? De água. E aí a gente tem dois fenômenos que ocorrem. Uma vez que o rim diminui a quantidade hídrica para poder diluir essa glicose aqui, eu tenho um aumento da urina. Então o diabético ele termina urinando mais, ele vai mais ao banheiro. Tá? Então, quando a gente fala que ele aumenta nessa poder urinária, a gente vai chamar de poliúria. E ao mesmo tempo que, se ele está urinando mais, ele também vai sentir mais sede. Né? Então, é um outro fenômeno que ocorre com o diabético, tá? Que é chamado de polidipsia. Também precisa lembrar de dois outros hormônios que ajudam para esse processo acontecer. Então, no nosso corpo nada é dissociado, é tudo associado e conectado, tá bom? Então, a gente tem aqui o cortisol, que também ajuda nessa redução, na produção desse glicogênio lá no fígado e termina também favorecendo o quê? A hiperglicemia. Sem falar que o cortisol, né, é conhecido como o hormônio do estresse, certo? Então, o cortisol estressa. Exatamente. A adrenalina e a noradrenalina também vai ativar a quebra do glicogênio e se ele ativa a quebra do glicogênio, ele libera a glicose na nossa corrente sanguínea, né? Então ele mobiliza substratos energéticos que são os ATP, a adenosina trifosfato. Então, sobre o que é o DM tipo 1, a gente vai falar que ela é uma doença autoimune. Por quê? Porque ela destrói as células velhas, ela destrói as células que está produzindo a insulina no pâncreas. Tá? Então é como se o corpo estivesse combatendo as células betas de fato, destruindo as células que a gente tem que produz essa insulina de forma natural. Então, é o próprio corpo que vai mutilando essas células, provocando então essa diabetes do tipo 1. E os principais sinais, que agora você já sabe, sede excessiva, urina muitas vezes, aumento da fome, perda de peso muitas das vezes sem explicação, fadiga intensa e visão turva. Outras complicações que a gente também tem no diabetes é o AVC, gente.
o ataque cardíaco, a doença arterial periférica, a retinopatia, a catarata, a glaucoma, o famoso pé diabético, a nefropatia, né? Todas essas complicações aqui, então percebam que é uma doença pesada. É uma doença que, se não ser tratada, né, com o tratamento correto, mata de verdade. Ou faz com que várias partes dos nossos órgãos sejam bastante debilitadas, perdendo a sua função. Os tratamentos da tipo 1, né? Para quem já é do tipo 1 já sabe que a insulina é um fator obrigatório, né? Então, para que ela possa ter pelo menos uma qualidade de vida, viver bem na sua vida, que consegue hoje, graças a Deus, hoje em dia tem tecnologias para isso, né? Para que o diabético ele possa fazer todo esse monitoramento e viver de forma mais saudável possível, né? Não esquecer de fazer esse monitoramento frequente da glicemia. Hoje a gente já tem aparelhos mais modernos que fazem esse monitoramento pelo celular, mas ainda, né, para as pessoas que não utilizam essa tecnologia, que é um pouco ainda cara, né? Ela pode fazer isso com o próprio aparelho, que é mais prático, rápido também. Não pode esquecer de ter uma alimentação equilibrada. A atividade física é essencial. Tem que fazer uma atividade física, porque ela ajuda a reduzir a glicemia circulante dessa corrente sanguínea. Qualquer uma. Você tem que se for para dançar, todo dia dançar a música que você gosta. Você tem que fazer. Já ajuda, já é uma atividade, tá? E educar o diabetes, eu acho que aí dá uma característica, principalmente quando é criança que adquire logo, né? Descobre que está com a TM1, é um papel que tem que ser multifatorial. Tem que ser um nutricionista, a família atuando, porque não é fácil. Todos os dias, né, explicando, mostrando a importância que ele precisa ter para fazer um bom monitoramento, né, não comer tudo que for servido, né, entender a doença é o principal, mostrar para a criança, né, a doença, o que ela pode causar e a responsabilidade que ela precisa ter, mesmo sendo criança, é importante nessa fase. Então, vai terminar crescendo um adulto, né, sabendo lidar com a doença muito bem e, com certeza, todas aquelas complicações, elas terminam sendo tardias na vida dessa pessoa. Vamos, então, para tipo 2, tá? A tipo 2 é exatamente o organismo ele produz a insulina, mas as células, elas não respondem bem. E aí ela termina provocando o que a gente chama hoje de resistência insulínica, tá? Com o tempo, o pâncreas ele vai se ligar tanto que ele termina reduzindo essa produção do quê? Da insulina. Então significa dizer que o pâncreas está produzindo insulina, mas a minha célula não consegue captar essa glicose e não consegue converter isso em energia e termina deixando essa insulina circulante na corrente sanguínea, provocando então essa resistência, né? Que é o que mais nós temos aqui registrados em casa quando a gente vai nos casos clínicos. A gente sempre vai ter alguém que está com pré-diabético. Tá? O pré-diabético é uma resistência o quê? Insulina. Né? Mas calma, tem solução, tá? Apesar da inseminação representa cerca de 90% dos casos de diabetes no mundo, é muito comum em adultos acima dos 40 anos, tá? Mas a gente tem, né? Percebe que os sintomas também são muito parecidos com o do tipo 1. Mas aqui, ó, perceba, muitas das vezes é o quê? Assintomáticos. E aí, importante, aí o alerta para a nossa saúde, ó, fazer regularmente, pelo menos uma vez ou outra, eu preciso ver como é que está a minha glicemia. Porque se você é aquela pessoa responsável, pelo menos uma vez por ano faz um exame de sangue, você consegue controlar a sua glicemia e verificar como é que está o limite dela, né? E aí, a gente tem aqui cansaço também frequente, infecções de repetição pode vir, cicatrização lenta, que é característica da própria doença, sede e fome excessiva, que a gente também já viu o motivo dessa sede, o motivo dessa fome, visão turva e também algumas pessoas nós temos formigamento nos pés e nas mãos. Fatores comprovados através de vários artigos científicos que de fato, né, tem provocado essa influência na gente. Percebe que às vezes, né, nós vamos nos mercados, nas ruas, a parte de doce, de guloseimas, está na nossa corrimão ao lado do caixa. Você não vai perceber isso não? A altura dos nossos olhos. Você não queria nem comer. Mas você olhou tanto ali na fila.
chama a nossa atenção, é algo visual. Você nem quer. Aí você vê essa promoção, como é que não leva? Eu digo a você que eu também não existo. Tem horas que eu olho e eu levo. Por indução. Não é nem porque eu queria, mas é porque eu vi tanto que realmente eu meto mãe e pronto. Então tudo isso é estudado. Tudo isso é um jogo de marketing realmente para induzir a gente, consumidor, a consumir, a comprar de fato. Vai ter outra promoção também, o doce vai ser. Aí não vai. Você como mãe. A obesidade é outro fator impactante quando a gente fala da DL2. Então a obesidade também, ela termina liberando o que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, que é a TNA-alfa, e aí isodecina 6, que também vai interferir nessa sinalização da insulina. Precisamos tentar equilibrar nossa alimentação adequada. Não é que você vai comer tudo natural, você pode comer tudo que você gosta, mas tudo equilíbrio. Você precisa reduzir. Histórico familiar, a gente deve observar se tem indivíduos ou parentes de primeiro grau com DL2, significa dizer que você pode apresentar maior probabilidade dessa doença. Não significa dizer que você vai ter, mas geneticamente você tem uma maior predisposição para adquirir essa doença. E aí, se você já sabe que um parente de primeiro grau tem na sua família, qual é a primeira coisa que ele deve fazer? Start. Eu preciso equilibrar, manter uma saúde equilibrada, né? Mesmo que eu gosto de comer tudo, então vamos fazer uma atividade física, né? Você resolve o seu problema. Então a gente precisa ter esse equilíbrio e esse despertar, porque isso de fato pode realmente provocar lá na frente esse desenvolvimento dessa DL2. Então, como eu já falei muito aqui, mudança do estilo de vida, né? Dieta equilibrada, prática de exercícios, controle de pesos. Em alguns casos, a DL2 vai ter que utilizar medicamentos para poder ajudar e auxiliar nessa redução de glicemia. Até fitoterápicos também são utilizados nesse período, tá? Já que tem os mais famosos, né? Metformina, glifosinas, né? Que são os casos mais avançados que precisam usar insulina. E acompanhamento médico regular. Até essa resistência insulínica não diminuir, precisa estar fazendo tratamento médico regular. Precisa ser acompanhado e não brincar com a sua saúde, porque isso é sério e a gente está vendo aí. Pode fazer um corte. Os principais exames que hoje a gente tem, né? Então a gente tem glicemia em jejum, né? Que você fica entre 8 até 12 horas em jejum, faz seu exame de sangue e vai verificar como é que está a sua glicemia, né? Menor que 100 significa que está normal, entre 100 e 126 é o pré-diabético. Mas se você está se você fizer uma alimentação, exercício físico, a gente consegue tirar essa resistência insulínica. Nem é algo que você pode dar, vou me preocupar com o diabético. Não. Certo? A gente também tem o teste de tolerância à glicose, que você também fica em jejum, entre 8 e 12. Né? Depois você toma uma solução, 75 gramas de glicose, e após 2 horas é feito novamente essa medição para poder verificar como é que está a sua glicose. E o que a gente também tem, para poder estar dando atestado, assim, se você está diabético, né? Temos um terceiro exame, que é a hemoglobina glicada também, que ela vai ser exatamente uma média dos últimos 3 meses, tá? Da sua glicemia. E aí a gente consegue, então, com esses 3 exames, glicemia, TOTG, que é o teste de tolerância, e hemoglobina glicada, ele te dá todas essas referências de saúde, né? E também atesta se você está com diabetes ou não, tá bom? E aí, Suzy, o que eu posso fazer para me ajudar? Né? Então, a pessoa que infelizmente está com resistência diabética ou o próprio diabético, ele vai ter que preferir esses alimentos aqui, ricos em carbonos complexos, né? São carboidratos complexos, polisacarídeos, que são mais difíceis de ser quebrados no nosso corpo, né? Como batata doce, arroz integral, leguminosas, alimentos ricos em fibras, principalmente, que a gente está deixando de comer, mas infelizmente são alimentos que, quando a gente consome, principalmente, tá? No horário do almoço, isso ajuda a reduzir a glicemia,
né? A gente reduz os níveis plasmáticos de colesterol no nosso corpo. Então a gente consegue também aumentar a saciedade quando você come qualquer alimento que esteja rico em fibra. Então a gente consegue trazer toda essa saciedade, você termina comendo menos, né? E outra coisa, né? Se a gente já está com a fome aumentada por causa da ADM ou por causa da própria diabetes, quando você passa a utilizar a fibra, isso de uma certa forma ajuda você, né, a saciar toda essa fome, ajuda também na flora intestinal, que as nossas bactérias boas amam, né, as fibras. E não esquecer também de alimentos ricos em ácidos graxos, né? São aquele que chama, né, das gorduras boas, então, o HDL, por exemplo, né? Então, quando a gente está consumindo, né, essa qualidade desse lipídio, a gente aumenta o nosso HDL e, consequentemente, a gente reduz as doenças cardiovasculares. Né? Olha como é interessante isso, né? E a gente precisa evitar isso aqui, ó, né? Alimentos ricos em açúcares, principalmente refrigerantes, né? Então, se a gente puder, quem gosta, beber, mas beber com moderação, não precisa beber 2 litros, nem 1,5 litro, né? Um copo de 200, 300 ml já é o suficiente, né? Alimentos ricos em gorduras trans, né? Produtos e aqui são aqueles produtos embutidos, linguiças, salsichas, calabresas, salames, tá? A gente precisa realmente reduzir. Bebidas alcoólicas também precisa reduzir, principalmente quem está com resistência insulínica e diabetes. Mostra pra elas! Uma coisa mais difícil, não difícil, porque existe como uma cultura. Principalmente os nossos avós e bisavós, tá? Porque para eles entenderem essa parte, meu filho, eu aprendi assim, eu sou assim, vou morrer assim. Já viu isso aqui, né? Não, aquilo ali. Gabriela, foi o nome da Gabriela. O refrigerante zero, ele tem a que chama do adoçante, tá? O adoçante significa que ele está substituindo o quê? O açúcar, tá? Então, você consumir ele em pequenas quantidades, não tem problema. Agora, você produzir isso para substituir o refrigerante normal, não é bom, porque o seu corpo ele já produz a insulina. Então, quando você faz isso, está dizendo para o seu corpo que ele não precisa produzir o quê? A insulina, tá? E aí você termina provocando uma resistência também insulínica no seu corpo. Bom? Obrigada. Aqui foi a referência do gráfico de cadastro, gente, da onde eu cheguei com algumas informações. E eu agradeço a minha participação aqui, tá bom?